provas, né? E vocês têm 4 avaliações. Se nas 3 primeiras, 100% online, elas têm o peso 2, tá? E a última avaliação, ela é uma avaliação presencial, mas vocês fazem o agendamento dela de forma online. A última avaliação, ela tem o maior peso, tá? As 2 primeiras são de alternativas, ou seja, a nota sai no mesmo horário. E a última é uma avaliação discursiva, em que a gente tem até 30 dias para fazer a correção, né? A estudo de tutoria interna tem. Trazendo essa informação porque alguns alunos, eles abrem chamado questionando em relação à demora na correção. A prova final também é uma prova de alternativas, tá? Caso vocês identifiquem nessa avaliação alguma inconsistência em alguma questão, vocês precisam abrir chamada sobre contestação e vocês devem fundamentar por que que aquela alternativa vocês consideram ela como incorreta. Pode ter algum erro de descrição, algum erro, né, está em desacordo com alguma questão ali do livro, e aí vocês podem abrir, fazer a abertura desse chamado para a gente fazer a avaliação e o possível cancelamento, tá bom? Se você perder o prazo de alguma dessas avaliações, você consegue solicitar a segunda oportunidade mediante a apresentação de atestados médicos. Falando um pouquinho sobre a média, a nossa média é 7, mas se você for reprovado com nota entre 4,5 e 6,5, você poderá repor a disciplina de forma gratuita. Caso você tire de 6,51, vocês automaticamente sua nota ela é alterada. Desculpa, arredondada. E com nota inferior a 4, você está reprovado, né? Mas a reposição será cobrada por uma pequena taxa. Desejo para vocês uma excelente aula, né? Estou aqui justamente com a professora Carla Rosário, uma grande parceira aí de várias disciplinas. Acabou de sair de uma aula, entramos aqui em outra, nem consegui pegar água no banheiro direito por conta que uma atrás da outra, mas a gente segue aqui acompanhando vocês, dando qualquer suporte, tá bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos e estamos aqui à disposição. Prof. Muito obrigada, professor. Boa noite novamente, turma. Já vou compartilhar aqui no chat um link. Na verdade, não é um link exatamente, é um resumo de análise de demonstrações contábeis de como você pode. Não significa que é a única maneira de se estudar a trilha e a ementa do seu curso. Quando eu me refiro ao curso, é porque a disciplina atual pertence normalmente à contabilidade. E aproveito para saber de vocês. Coloca aí no chat. Todos os 131 alunos são de contabilidade, porque eu sou e o professor ai, perdão. E errei o nome do professor. Nesse instante eu falei o nome dele certo. Meu Deus do céu, o Arlen. Somos contadores. E vocês são alunos de ciências contábeis? Me confirme por quê. A forma como nós direcionamos o conteúdo, conforme a trilha de aprendizagem 1, 2, 3 e 4, perpassa pelo fundamento, pelos indicadores, pelas demonstrações, relatórios. Para quem já foi meu aluno de outras disciplinas, vai perceber que nós vamos rememorar alguns conteúdos que são a base da contabilidade, mas trazendo as aplicações do CPC. Ótimo, muito obrigada pela confirmação. Muitos dizendo que são de contabilidade. Ou seja, se são de contabilidade, nós dizemos a vocês que se faz necessário, para além de você sequenciar o seu estudo, indico algumas complementações, tais como acompanhe o site do CFC, porque é nele que a gente vai migrar os entendimentos acerca das NBC. Norma brasileira de contabilidade, na verdade, são diversas normas de apresentação das demonstrações contábeis e, por consequência, aplicações de instrumentos que envolvem o processo de auditoria. Coloquei também um link que reitera um evento referente à COP30.
Ai, professor, o que é que tem a ver a contabilidade com a COP30, com a Agenda 2030, com o Pacto Global, com a ONU? O que é que a gente tem a ver, professora? Nós, enquanto CFC, vinculado ao IBRACON, foi idealizado no sentido de estruturação desse curso que aconteceu hoje. Foi um evento que ficou gravado no YouTube, por isso que eu disponibilizei a vocês este link, porque muitas das relações perpassará pelas análises da contabilidade, não só como instrumento de tomada de decisão, mas também reconduzindo a perspectiva de governança, ou seja, pautas que envolvem o chamado ISD, ou seja, social, governamental, ambiental, indicações que fundamentam a essencialidade e como nós evoluímos enquanto profissão. Já foi a época do guarda-livro. Me desculpa a sinceridade, o contador da atualidade, com todo o respeito, porque se nós estamos hoje aqui, dentro de uma contabilidade disruptiva, dialogando com gestores, com CEO, estando em diversos espaços do governo, de instituições públicas, no sentido da administração direta e indireta, empresas privadas, para as pessoas físicas também. Se nós estamos como estamos na atualidade, é porque quem veio antes nos deu base, nos fundamentou, trilhou um caminho que eu, por não ter nascido naquela época, e nem vocês, nós não tivemos essa caminhada. Lógico que, evidentemente, eu, com meus 20 anos aí de contabilidade, vocês, a depender, se eu falo com estudantes que já foram aí formados no nível técnico contábil, ou, professora, eu não sou técnica contábil, mas eu já trabalhei em escritório, eu sou uma profissional prática da contabilidade. Professora, eu iniciei a faculdade mês passado. Estou no curso de ciências contábeis, eu já estou, professora, no sexto, sétimo, oitavo semestre. Vocês também já têm uma caminhada. Cada um vai ter de acordo com a temporalidade, mas não deixa de ser uma contribuição para uma ciência que é classificada como social. Eu gostaria, nesta turma, de já iniciar, porque para mim é fundamental o aluno entender, mesmo a gente sendo influenciados de forma direta com cálculo, seja ele de porcentagem, soma, multiplicação, divisão, probabilidade, estatística, aplicação de juros simples, composto, taxa, alíquotas quando estamos no tributário, mesmo com estas conjunturas de cálculo, nós continuamos sendo classificada como ciência social e pelo CNPq, ciência social aplicada. É bom que a gente tenha muito nítido, porque quem vai migrar no sentido profissional para instituições públicas, pleiteando vagas, oportunidades em concursos federais, estaduais, municipais, o pessoal cai muito em prova. Parece algo que, ai, professora, mas vai cair numa prova que tipo? Ou até te induzir a marcar como uma alternativa correta, afirmando que a contabilidade pertence ao ramo das ciências exatas. Quem marcar esta concepção está totalmente equivocado. Ou seja, não perpassou pelo entendimento real da aplicação contábil. Catiane fez um comentário muito interessante que eu vou fazer a leitura desse comentário e obrigada, Catiane, pela sua participação. Ela disse assim: eu estou no sexto semestre, mas não tive ainda uma experiência direta com a contabilidade na forma prática. Cati, a sua pergunta, na verdade, a sua informação, e obrigada novamente por compartilhar, é algo que nos ajuda a refletir a prática com a teoria.
E, inclusive, não só você, muitos alunos de contabilidade me procuram já para entender como performar. Professora, quando a gente fala de performar, e aí eu já digo e deixo algumas indicações de vagas e oportunidades na área contábil, vinculada pelo site da GUP, que direciona os nossos estudantes. Ai, professora, por quê? Porque tanto a primeira vaga quanto a segunda vaga é uma concepção de não ter necessidade do nível superior completo, ou seja, para quem está graduando, estudando, desenvolvendo, aprendendo na teoria para poder praticar em alguma empresa ou escritório, eis aí que Carla te deixa com duas oportunidades pelo site da GAMP. A primeira é uma vaga da Riachuelo e a segunda é de uma empresa chamada Contajar. Gostou, Bruninha? Ó, a Bruninha fez um comentário que ela gostou de uma expressão que eu utilizei. Ela disse assim: gostei da denominação profissional prática da contabilidade. Corações, sabe por que eu tenho essa percepção? Porque meu pai é técnico em contabilidade. Eu venho de uma família de contador. Eu sou técnica de contabilidade, eu não muito falo do curso técnico, porque eu conquistei a graduação em ciências contábeis, mas eu também fiz o curso técnico e convivi por muito tempo em escritório de contabilidade, onde os setores eram praticamente liderados por pessoas que não tinham uma formação em nível superior. Ou seja, tínhamos um contador responsável geral, mas nos aspectos fiscais, tributários, de pessoal, procuradoria, tinham pessoas que eram chamadas de profissionais da contabilidade, porque não tinha a formação técnica e não tinha a formação de nível superior, mas ao longo do tempo, por conviver no escritório, foi aprendendo. E o lugar da aprendizagem é muito importante. Por favor, não entenda esta minha fala como se eu fosse uma pessoa que não seguisse as NBCs, que uma delas direciona ao técnico de contabilidade as atividades e ao contador de nível superior, graduado, as atividades com algumas complementações que envolvem auditoria e perícia. Eu sou conforme a legislação, gosto de entender e aplicar de forma direta. Mas a gente não pode fechar os olhos ao contexto social, que também envolve as aplicações do dia a dia na nossa área contábil. Existem muitas pessoas, muitas e muitas e muitas nesse nosso território brasileiro. Os CFCs, CR6, no sentido de Conselho Federal de Contabilidade, conselhos regionais, tentam fiscalizar, porque precisamos valorizar a nossa profissão, mas eu, enquanto uma militante social, enxergo inserção de pessoas a um contexto de trabalho, porque o que mais nós temos na nossa contabilidade é trabalho. E trabalho não é para uma mão nem duas, não, é para várias. E eu gostaria muito, 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 muito de ler um outro comentário para poder compartilhar o nosso material. Mas eu gostaria também de falar o seguinte com vocês, pessoal. Hoje já foi confirmado aqui no meu WhatsApp que o Teams está instável. Não é a minha conexão, não é a do professor, não é a conexão necessariamente de vocês. Carla está dizendo que o Teams, conforme o que eu presenciei na aula 1, e agora estou percebendo que na aula 2, às vezes, está oscilando. Já deixo vocês preparados, porque eu não sei se conseguirei compartilhar o material. Mas não é porque o material não será compartilhado ou poderá não ser, que eu ainda nem tentei, só estou preparando o meu terreno,
que nós não vamos ter aula, muito pelo contrário, a gente emancipa o conhecimento com slide, sem slide, mas eu preciso de vocês literalmente atentos, ativos. E teve uma perguntinha aqui que chegou para mim da Ingrid Mello, dizendo assim: professora, nós temos que ter CRC? É isso mesmo, Ingrid, que você está me perguntando? Me confirme aí, porque o chat do Teams para mim deu uma travada, aí eu não consegui ler o restante da sua pergunta, ou já foi uma outra pergunta. Realmente o Teams hoje está travando. Se foi exatamente isso que ela nos perguntou, todo estudante de contabilidade, quando encerra o curso, ele observa o site do CFC, onde normalmente é divulgado a prova do exame, né, que é o período de inscrição do exame de suficiência, que é como se fosse a nossa OAB. Lembram que para os advogados é muito comum, até quem não é da área sabe da existência da OAB para poder ter a carteira de advogado. A nossa carteira é a carteira do contador, que é o chamado CRC, é o nosso Conselho Regional de Contabilidade, que após você ter passado na prova, vai te conceder, mediante você entregar seu certificado ou seu diploma, e se comprometer a pagar as anuidades. Essa parte alguém já lhe contou? Por favor, no mesmo site que eu deixei o link das normas brasileiras, que é no chat, perdão, no site do CFC, nele você encontra todo o direcionamento acerca dos valores da anuidade. O que é anuidade? É o valor que todo ano Carla tem que pagar. Desde quando precisamente, eu iniciei na contabilidade em 2005 como estagiária, aluna de primeiro semestre, concluí meu curso em 2009. Em 2009, no mês de outubro, eu já estava no CRC, tirando a minha primeira carteira. Porque a senhora, logo quando saiu, já foi logo tirar a carteira, a senhora não falou que fez prova, porque na minha época não existia prova. Contextualizando temporalidade contábil. O nosso conselho, há anos e anos e anos e anos, e muitos e muitos e muitos anos, não sentia mais prova. Bastava você terminar a graduação, você já tinha acesso. Mas modificou-se, ou seja, a lei, a normativa, o aspecto do Conselho Federal entendeu que haveria necessidade do aluno, após a graduação, ser testado, porque nada mais é do que um exame, né? Um exame de suficiência. Será que a pessoa está preparado aí, no mínimo, a acertar 50% para poder ter a aprovação? E assim foi esta minha relação desde 2009 à atualidade. Eu tenho 16 anos pagando. Inclusive, minha última parcela, porque este ano, não vou mentir, a Pro teve que parcelar. Pro pode parcelar ou tem que pagar tudo à vista? Quando se fala de CFC, você tem as duas opções. Se pode pagar à vista, pague, é ótimo. Mas se não deu naquele ano para pagar à vista, tem a forma como negociar. Varia aí de cada estado. O meu CRC é Bahia. O Anderson nos diz assim no chat: Pro, eu sou técnico em contabilidade. Estou no 8º semestre, mas trabalho de gerente financeiro há 13 anos. Arrasou, amei saber. Pouquíssima experiência no fiscal e RH. Anderson, você já é um profissional. Por quê? Porque você já vem agregando, já vem desenvolvendo. Outro dia, um aluno me perguntou assim: professora, só é contador quem trabalha no contábil, como setor propriamente dito, debitando, creditando, que é a parte de escrituração, analisando, caminhando de uma forma, né, assertiva para as considerações de análise, conciliações, para as empresas que aplicam CPC, que são as grandes corporações. Existem contadores que fazem esse procedimento, até de notas explicativas, é toda uma condução. Não só é contador quem aplica o contábil propriamente dito.
Você pode ser contador no setor financeiro. Você pode ser contador no RH. Você pode ser contador atuando na logística, atuando no comercial, atuando em qualquer área empresarial, cabe a contabilidade. Já foi-se a época, inclusive, deixa eu motivar, porque a área está precisando de bons professores de contabilidade. Meu anjo, se você que está aí me ouvindo, hashtag fica a dica, porque foi uma pergunta de uma aluna do primeiro horário, possa ser que eu tenha aqui também alguém que tenha vontade de compartilhar seus conhecimentos com alunos do curso de Ciências Contábeis. Eu posso, como contador, ser professor de contabilidade? Pode não, você deve. E se você tiver didática, seja muito, muito bem-vindo. A área está precisando. A gente não mais precisa de alguém que só toque o terror e fale dos pontos de inadimplência do cliente quando se abre um escritório, seja ele pequeno, médio ou grande. Nós precisamos de pessoas que lidem com pessoas, motivando a nossa classe a desenvolver. A professora, e aí, se eu sou contador e quero ser professor, deixa uma dica que deu certo comigo. Eu fiz uma pós lá em 2010. Na verdade, eu tenho 3 graduações, 2 pós, um mestrado. Em conclusão, com fé em Deus, 2026, concluirei esse mestrado. Meus anjos, após que eu me refiro, que eu te indico para quem quer ser professor, é a metodologia do ensino superior. Foi nesta pós-graduação que eu aprendi didática e desenvolvi. Não fiquei só no aprendizado teórico. Foi uma pós assim que marcou minha vida, tanto no sentido intrapessoal, desenvolvimento de Carla, como nos meus relacionamentos interpessoais. Muito melhorei. Não sei se o nome continua sendo metodologia do ensino superior, porque tudo muda na educação e no mundo. Mas busquem por docência do ensino superior. É uma dica para quem quer migrar para a área de educação. Professor, por favor, habilite o áudio de Ingrid Mello. Ela levantou a mão. Após a Ingrid, a gente vai tentar compartilhar o material da noite. Prof, conseguiu nos ouvir? Ingrid está com a mãozinha levantada. Ingrid, só mais um momento que o professor libera o seu áudio. Pessoal, enquanto o professor libera o áudio, eu tentei compartilhar o material com vocês. Vou maximizar. E, por favor, me saliente no chat se você consegue enxergar o que foi maximizado. Eu vou tentar acompanhar o chat pelo meu celular. Deixa eu ver se abre, porque às vezes, quando o Teams está instável, até o iPhone não abre. E para o iPhone, né, não abrir é porque realmente a situação está caótica. Me reajam aí no chat, vocês já conseguem enxergar o material compartilhado? Bote sim ou bote não, porque para mim eu já consigo visualizar. Consegue enxergar o material? Não, sim. Vou continuar. Continuando, para quem está visualizando o material, a primeira é a condução da nossa disciplina, que trata de analisar de forma específica as nossas demonstrações contábeis. Esse processo específico tem um foco no balanço patrimonial, DRE,
DRA enquanto fundamento de demonstração do resultado abrangente conforme CPC. Lembram do link que eu já trouxe no chat? A professora, repita aí, porque acabei de me lembrar que eu esqueci o que é DRE. Para quem não se lembra o que é o DRE, é a nossa demonstração do resultado do exercício. Evidencia receitas, despesas e custos. Já a DRA é a demonstração do resultado abrangente, que envolve o patrimônio líquido, as mutações envolvendo lucros ou prejuízos. Essa estimativa de DRA, enquanto demonstração contábil, é convergente à padronização internacional da nossa contabilidade. Processo evolutivo que nós vivenciamos e temos as interpretações do CPC, porque a maioria dos pronunciamentos do IFES e ASBES e dentre outros órgãos internacionais estão no idioma inglês. Se está no inglês, aproveito para reconduzir e deixar vocês como dica da Carla. Gente, nós precisamos do inglês, nós precisamos do espanhol, nós precisamos do francês, nós precisamos de qualquer outro idioma que agregue ainda mais know-how, diversidade, ressignificação para o currículo. Porque a atualidade mercadológica em ter graduação, pós-graduações, para quem vai migrar para a área educacional, mestrados e doutorados, o foco em específico nos traz aí muitos profissionais atuando sobre essa perspectiva. O que pode diferenciar você de um outro concorrente, principalmente se seu perfil não é ter ou desenvolver o empreendedorismo como dono de escritório de contabilidade, por exemplo. O que é que vai te diferenciar, contador, nos processos seletivos, nos concursos, em perspectivas de grandes corporações? É a sua capacidade de ressignificar, é a quantidade de cursos complementares que você realmente fez, aprendeu, desenvolveu. São habilidades que também perpassam, como a administração, que é uma das minhas formações, aplica, que é o chamado chá. Conhecimento, habilidades e atitude. Não basta ter conhecimento se você não tiver a habilidade. Você pode conhecer a contabilidade, pode ensinar a contabilidade, mas é um diferencial muito grande quando você conhece e tem a habilidade porque você já vivenciou. E eis a minha dica: ainda dá tempo, você que está no sexto, sétimo, oitavo semestre. Professora, desde o primeiro semestre eu não pratiquei nada da área. Pessoal, ainda tem tempo. Ó, eu acredito, acredite em você, é possível. Ah, professora, mas a senhora fala assim, mas eu preciso pagar minhas contas. Eu também não estou dizendo a você que é para largar seu emprego, que paga suas contas, para migrar para um estágio. Mas verdade seja dita, é um diferencial quando o profissional passa pela prática, isso em qualquer profissão. Por que seria diferente na nossa? E o azinho aqui, né, dentro do contexto, é da atitude. Quantas vezes, quando eu tinha escritório em ponto comercial, né, antes da pandemia, precisamente até 2020, e aí, quantas vezes já me procuraram pessoas para poder treinar a prática? Ah, professora, mas isso é arriscado. E se a pessoa te processasse, dissesse que tinha vínculo empregatício? Meu anjo, a gente precisa ajudar enquanto classe. Contador ajuda o outro contador em formação. Porque de onde eu falo, no sentido do meu território,
Bahia, quando eu boto um currículo em qualquer lugar, alguém, principalmente se for dentro da área de contabilidade ou educação, as pessoas se conhecem. E aí a gente parte também de um posicionamento de marca que envolve o seu marketing pessoal. Como é que está o seu, aí no seu território? Ou então, se você vai transcender no sentido de trabalhar em empresas nacionais, multinacionais, ainda mais eu te trago esta reflexão. Como é que você está projetando o seu LinkedIn, por exemplo? Como é que você está se projetando nas suas redes sociais? Isso aqui é muito importante a gente tratar, porque já foi a época do guarda-livro. Todo o meu respeito aos profissionais da época. Contador precisa sim ter posicionamento profissional, precisa levar aquilo que você tem como essência. Lógico que nós sabemos que somos seres humanos e temos vida pessoal, é normal e é saudável se ter vida pessoal. Mas para quem desenvolve e que quer potencializar, eis a minha dica. Aumente aí o quantitativo de cursos, atividades, idiomas. Estruture seu LinkedIn, fique atento nele, atento ao site da GUP, atento ao vagas.com, atento ao site da Cato, atento a qualquer outro RH que eu posso não ter mencionado na minha articulação, mas que você aí no seu território sabe que existe um trabalho que é desenvolvido em fomentação de oportunidades e que ao longo do tempo você pode sim ser inserido. E nesse sentido de inserção, eu gostaria muito de te perguntar como está o seu balanço patrimonial? Porque a revisão do básico, do básico, do básico precisa ter, porque CPC 00, estrutura conceitual, modificou o nosso olhar quando tratamos os nossos ativos, passivos e PL. A fórmula PL é igual a menos P permanece. Mas a essencialidade do que o CPC vai trazer e que na sua trilha é demonstrado como conhecimentos em aspectos introdutórios, em aspectos de análise e de indicadores, perfaz as demonstrações contábeis e que estrutura também o nosso financeiro. Ou seja, quando eu falo de um lugar, por exemplo, de reconhecimento dos elementos, diferenciação, compreensão, para novamente reconhecer, entender e compreender, é porque as análises de demonstrações contábeis precisam ser direcionadas de forma tempestiva. Aí a gente fundamenta como tópico 1 o que eu coloquei aí no chat para que você seguir na trilha e não perca o foco no entendimento dos princípios da contabilidade que foram postulados, mas na prática ainda existe a sua utilização. Ai, professora, mas eu vou utilizar o que dos princípios? O que da estrutura que vai envolver essa ressignificação é porque o ato de demonstrar financeiramente, as nossas análises perpassam pelo patrimonial, financeiro, econômico, organizacional. Se eu falo de patrimônio, normalmente balanço patrimonial. DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, eu também posso pensar nesse sentido de demonstração. Mas se eu falo de aspecto financeiro, propriamente dito, eu vou lembrar da DFC, enquanto demonstração do fluxo de caixa. Mas na perspectiva econômica, a gente pode reconduzir para a DVA.
que envolve a demonstração do valor adicionado, que é que há pouco eu falei de marketing pessoal. Há pouco eu disse que aqui na minha região é comum contadores e educadores se conhecer ou já ter ouvido falar de forma positiva ou negativa, ou ambas, porque somos seres humanos e às vezes pode ocorrer que em uma determinada instituição que você tem familiaridade no sentido de se reconhecer com a missão, visão e valores no sentido de propósitos organizacionais, você é vista ou visto, é observado como um profissional muito assertivo. Mas, a depender de outros contextos que você seja inserido por essa questão mercadológica, social, de perspectiva, aí eu remeto ao raciocínio do pagar as continhas. Lembram que há mais ou menos 15 minutos eu trouxe na minha fala que jamais eu diria para um pai ou uma mãe de família, ou para até as pessoas que não sustentam as famílias ou não se sustentam, têm uma estrutura, porque cada pessoa tem uma realidade. Eu não chego para o profissional, não chego para o jovem, para o adulto ou para o idoso e digo assim: ó, largue seu emprego, vá para o escritório estagiar, porque você está estudando uma área que se faz necessário o conhecimento prático. Eu, Carla, não me sinto à vontade em orientar a pessoa desta forma. Porque, como diz o nosso querido Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma realidade. E cabe a esse individual, ou seja, o processo de tomada de decisão individualizado, conduz para onde você quer literalmente chegar. E às vezes o meu lugar de chegar não é o lugar de chegar da outra pessoa. E está tudo bem. Cada ponto de vista tem uma possibilidade de enfrentamentos de desafios totalmente distintos um dos outros. E essa assertividade também condiz quando você estiver estruturando seus aspectos de análise e demonstração, de nunca generalizar ou até mesmo descrever notas explicativas, descrever informações em relatórios que só você entenda, ou a sua equipe, ou o seu gestor. E os demais usuários precisam entender, na verdade, as informações precisam ser entendível pelas pessoas, não é só você ou a equipe ou quem está reportando a informação. A contabilidade, ela é específica para destinação dos chamados usuários. Ai, professora, mas essas obrigatoriedades legislativas, para além do CPC que a senhora já nos trouxe, aqui é mencionado o 26, mas não só estude o 26, estudo o 26, o 36, o 00, o número 4, o número 5, estudem, se possível, todos, porque um complementa ou adiciona uma realidade e reestrutura a forma como nós lidamos com a contabilidade. Uma outra situação que envolve de forma direta é o imposto de renda. Vocês sabem que muitos de nós contadores, na prática, vivenciamos uma realidade de sermos praticamente, entre aspas, funcionários indiretos do governo. Ah, professora, por quê? Porque são diversas obrigações acessórias, estruturadas, que precisam ser entregues e que é de responsabilidade tanto do, eu vou chamar de representante legal do CNPJ, que é a pessoa que está no contrato social
ou no cartão do CNPJ, é o responsável. Quem vai ser responsável pelas informações fiscais é quem está representando aquele CNPJ, enquanto direitos e obrigações. Mas, conforme a legislação, nós, contadores, somos responsáveis solidários. E dentro dessa perspectiva, o exemplo aqui trouxe a memória do imposto de renda, mas, por favor, não esqueçam da reforma tributária. Não esqueçam que vamos fazer aí movimentações que não é somente impactos nos próximos 5 anos. Nós falamos aí de uma recondução de mais de 50 anos. Nós vamos perceber, ao longo do processo, a modificação de muitas formas de calcular, que eu tenho certeza que vocês, assim como na minha época de estudante de graduação, há quase, né? Quase não, há 20 anos, eu entrei em 2005, eu aprendi desta forma. Mas, na atualidade, já é outra forma. Me dá um exemplo, Carla, de formas distintas de pensar o próprio imposto de renda. E com a nova perspectiva que, se assim for aprovado, mais uma outra maneira de se enxergar as interpretações e aplicar os percentuais e possíveis dependentes e parcelas a deduzirem. Ai, professora, por que tem que ser assim? Por que não é estático, paradinho, igual o nosso balanço patrimonial, que é uma demonstração, ó, parada, estátua, foto de um determinado momento? Porque a recomendação do sujeito ativo da obrigação tributária, que é o governo, é ter essa dinamicidade, porque envolve aspectos de recolhimentos tributários, recolhimentos que envolvem a chamada arrecadação, que é impacto direto no econômico, social, político do nosso país. E, por fim, na esta lousa aqui, a gente adicionamos aí o conhecimento inerente à Lei 6.404/76 e suas alterações, 11.638. Nós tivemos legislações após 76 que atualizam alguns procedimentos de enxergar as demonstrações contábeis, mas o CPC permanece como convergência e volto a afirmar, não é opção, é necessidade esse aprendizado do CPC. E, por fim, a interdisciplinaridade, os aspectos legais envolvidos ao Código Civil. Por quê? Porque esta lei, a última atualização foi 2002, é nela que os contratos que muitas das vezes nós utilizamos para validar as relações comerciais inerentes a qualquer tipo de CNPJ é devidamente atribuído. Atribui-se ao Código Civil essa legitimidade em entender até uma disciplina que é desenvolvida nos cursos de ciências contábeis como direito empresarial. Continuando, vou fechar usuários das demonstrações e novamente perguntarei ao professor Warlen se ele pode abrir o áudio das duas alunas que levantaram a mão. A primeira menina, eu esqueci o nome, e a segunda desapareceu rapidamente. Se vocês puderem novamente salientar, né? Mostrar a mãozinha. Carla aqui, a Pronto. Grazi. É a Marilene e a Ingrid. Pronto, obrigada. Eu vou fechar usuários só para reforçar, porque só na aula de hoje, eu já falei umas 4 vezes de usuários. Mas como eu estava sem compartilhar o slide, vou, né, na sequência bonitinha do slide. Funcionário interno, investidores internos e externos. Eu posso ser funcionária de uma empresa e investir se essa empresa estiver no mercado de ações, nada impede. Não está no mercado de ações, não existe legislação ou eu desconheço que impeça que você, funcionário, eu vou dar um exemplo de uma grande corporação, da Apple,
compre ações. Eu desconheço. Por favor, reaja aí nesse chat, porque eu não tenho verdade absoluta. Continue, quero continuar sendo uma eterna aprendiz. Bancos, usuários externos. Fornecedores, exemplo de usuários externos. Prospe, pode abrir o áudio das meninas, por favor. Já está aberto. Marilene, seu áudio está aberto, basta você falar. Depois eu libero da Ingrid. Marilene ou Ingrid, esse microfone já estão liberados, meninas. Podem perguntar. Boa noite, professor, professora. Boa noite, está um pouquinho baixo, mas consigo te ouvir. Bom, professora, assim, desculpa a pergunta, mas era do começo da aula, sobre o CRC. Eu lembro que na época não existia a prova, né? Já fazia a faculdade, já recebia o CRC. Meu tio fez a faculdade na época, eu tinha 15 anos. Eu lembro que ele falou, ele é contador ele hoje, só que não exerce a profissão. Meu pai fez, já velho, com 40 anos, consegui passar na prova, que é 21 pontos, né? Se eu não me engano. Aqui em Roraima é 21 pontos. Tem que fazer 21 para poder conseguir. Ele fez antes de terminar a faculdade dele. E é uma prova muito difícil. Eu queria saber se a senhora entende um pouco, que não, também não, na sua época não teve, né? Mas eu Já. gostaria de saber se você já viu a prova, sabe como é que funciona, se é muito difícil, o que a gente tem que estudar, porque meu pai disse que é muito difícil. Aqui em Roraima, o pessoal quase não passa. Tem umas 4 pessoas que eu conheço, Não nunca passa ou conseguiu. passa? Nunca conseguiu nunca conseguiu tirar a média alta de 21 pontos. Sim. Sempre tira 20, 19, mas 21 não consegue, porque diz que é muito difícil. Me dá uma dica, professora, para a gente poder estudar, para poder passar. Só tem uma dica? Eu tenho, na verdade, até 10. Anote aí. Estuda contabilidade geral, porque cai por demais. Pro o que é contabilidade geral em assunto, ativo, passivo, PL, receita, despesa e custo e lançamentos. Toda a prova do exame. A senhora já viu a prova do exame? Sim, já pela internet. Por quê? Porque às vezes alguns cursinhos, esses que a gente observa no Instagram, que se divulgam, nos contratam para poder fazer aulão de revisão com os alunos, rememorar os assuntos que a gente ministra nas universidades. E quando a gente pega as questões, nada é mais do que o conhecimento básico da contabilidade. Aí, ou seja, estude muito a parte de contabilidade geral, legislação, ética profissional também cai, e os nossos CPCs. Ai, professora, mas a parte de língua portuguesa, português cai, toda a prova tem português, gente, não tem para onde correr, é a nossa língua. Aí, por favor, contadores que estão aí, a me escutar, daqui a algum tempo, seja no próximo ano, ou em 2027, ou 28, ou como a colega disse, me traz aí dicas. Não esqueçam que não é só a contabilidade geral, a legislação, a ética profissional e os aspectos do CPC que vão cair. Na prova cai língua portuguesa, e eu também soube, não só aí na sua região, mas na minha também. Muita gente não conseguindo o mínimo. No último edital que eu li, tinha como percentual 50%. Eu vou aguardar o próximo edital para observar se o percentual permanece. Mas, independentemente se é 50% ou 60% ou 70%, o que nos faz refletir é o motivo pelo qual as pessoas não estão conseguindo passar. Será que as pessoas têm estudado o conteúdo? É uma pergunta retórica.
Será que realmente a prova está muito difícil? É uma segunda pergunta. E uma terceira e última pergunta é: quando você se inscreve para o exame de suficiência ou um concurso ou qualquer outro tipo de prova, você literalmente se prepara previamente, ou seja, organiza os seus estudos, faz questão simulado. É importante que a gente também estude a teoria, mas traga a resolução de questões. E observe quem é a banca. Quem é a banca? A banca, quando Carla se refere, é a empresa que foi contratada para organizar as questões, para aplicar a prova. Quem é essa banca? É a IBFC? É a CESP? É Sebrasp? Deixe-me ver qual outra banca que me veio agora na cabeça. FCC? FGV? Qual é a banca que está organizando? Como é que essa banca tem o costume de questionar, de perguntar? Aí se faz necessário que as pessoas enxerguem literalmente esse lugar previamente do estudo. O estudo direcionado para conseguir aquele objetivo. Ou então, parta do longo prazo. Exemplo. Assim, exemplo bem basicão. Vou falar por mim. Exame de suficiência, já que tenho diversas disciplinas, inclusive até ética profissional cai e precisa cair, porque vocês vão estar tendo acesso a um registro de uma profissão normal, mas só que eu, literalmente, preciso fazer uma prova de concurso e eu sei que esse concurso é no próximo ano. Você não pode ficar achando que vai começar a estudar quando o edital estiver divulgado. Ah, o edital saiu, eu começo a estudar. Meu anjo, te digo de coração aberto. Para você concurseiro, para você de processo seletivo e minha galera como um todo, porque me disseram que todos aqui são de contábeis, vão fazer exame de suficiência, já começa a estudar, já começa a se interessar, colocar no YouTube resolução de questões. Segue aí, por favor, última dica para a gente fechar e passar para a próxima pergunta, que é da outra nossa colega, que o professor vai abrir o áudio também. Minha última dica para quem vai fazer exame de suficiência, siga, e eu estou falando é do Instagram, estou falando do YouTube e estou falando de mais o que? LinkedIn também. Siga professor. Lembra, Carla Rosário, eu sou péssima de nome, gente. Passo vergonha. Ó, a imagem da pessoa está aqui, ó, na minha frente. E eu tô. Prof, foi a Marilene, prof. Ela Foi tá a aqui Mari? já Pronto. tá liberado o microfone dela, mas ela já sinalizei 2 vezes aqui, ela não tá respondendo. Eu acho que, não sei se foi erro, se ela não tá conseguindo Sim. se E essa comunicar. menina que me perguntou há pouco da dica do exame de suficiência, como é o nome Ela dela? não, ela não tá com a mão levantada. Deixa eu É a voltar Ingrid, aqui. professora. Pronto, a Ingrid. Vale para a Ingrid e para todos aqui presentes. Lembrei, obrigada, professor. Me deu tempo de lembrar do nome do outro professor. O nome desse professor é Rafael, não é Rafael. Rafael Procópio é matemática. Oh, meu Deus. Espera aí, gente. Ele é auditor fiscal. Gabriel Rabelo, lembrei. Siga Gabriel Rabelo, muito conteúdo gratuito. Lógico que tem os conteúdos, porque toda empresa é uma empresa, mas é um bom material, muita live, muito conteúdo de resolução de questões. Tem um outro professor que eu também gosto por demais, que é o Cláudio Zorzo. É um excelente professor de contabilidade. Rafael não, Gilmar Possati. Para mim, hoje, quando se fala de exame de suficiência, eu me lembro desses 3 nomes. Lógico que deve ter muito mais. Mas já que é a dica aí para a nossa colega, que eu sei que ela vai conseguir, emano aí positividade para você, para os seus amigos, para as pessoas da sua região e de todas as regiões que vão fazer as próximas edições do exame. Não desiste. Deus livre guarde, não passei de primeira. Tenta.
até conseguir passar. Até você conseguir dizer assim, estou com a minha carteira. Só para vocês terem ideia, pessoal, mudou tanto, meu Deus do céu, 20 anos, 16 anos, tudo muda. Vocês acreditam que minha versão da carteira é física? Eu tenho a minha carteirinha física verde. Hoje em dia, as versões da carteira é digital. As pessoas, quando tiram CRC, me corrija se eu estiver errada aí, bota aí nesse chat. Você não recebe mais a carteira da época de Carla. Ai, meu Deus, eu estou ficando com uma pessoa assim experiente, cabelos brancos. Na minha época, eu recebia a carteira física. Na atualidade, é tudo 100% digital. E viva a mudança, e é com a mudança que a gente vai seguindo. Minha Flor, não sei se eu consegui te ajudar, mas Deus te abençoe, te capacite, não desista, continua no seu propósito. Prof, a outra pessoa levantou a mãozinha, não deu para enxergar quem foi. Prof, além da Ingrid, não tem ninguém como suspensa, não. E Não, a Ingrid foi Ingrid, aquela que, meu anjo. A Ingrid foi aquela que acabou de perguntar. Não sei se ela tem mais alguma dúvida. Mas não tinham duas? Ah, tá, entendi, professor. O senhor falou que É porque uma não consegue o isso áudio e a outra eu já abri. perguntou. Exatamente, Entendi. exatamente. Então, vou continuar com o conteúdo. Caso outras pessoas, né, queiram falar, se tiver, por exemplo, pode ler algum comentário ou alguma pergunta que está no chat, ou então a gente continua aqui. O senhor que me diz, me diga aí. Professora, pode seguir. Se alguém levantar a mão aqui, eu sinalizo para a senhora, tá bom? Combinado. E dando sequência às nossas análises de demonstrações contábeis, as palavras-chave que envolvem aspectos introdutórios são dados históricos, padronizações e indicadores. Por quê? Porque o desenvolvimento da tomada de decisão com base em informações contábeis via análise perpassa pela historicidade, ou seja, a gente parte das informações, dos questionamentos, dos porquês, do fato ali delimitado para que a contabilidade registre a débito e a crédito e o fundamento seja conciliado, desenvolvido até chegar à melhor parte de todas, que é analisar. Análise também é sinônimo de interpretação. Eu interpreto de acordo ao ponto de vista contábil. Eu não posso interpretar fora do padrão CPC porque é uma obrigatoriedade. Eu preciso utilizar indicadores que envolvem cálculos direcionados à contabilidade e não de forma matemática aleatória, por exemplo. A professora não entendi. Para que melhor você enxergue, o foco sempre será dados para a tomada de decisões. Eu analiso dados, porque nós da contabilidade temos também uma familiaridade muito específica com a tecnologia. Inclusive, eu também ministro disciplinas de análise de dados, não como TI, mas dentro das dimensões do Excel, do Power BI, das interatividades que fundamentam tomadas de decisões. Ou seja, fomento fatos, ou seja, eventos econômicos, financeiros, para movimentar o nosso processo contábil, as nossas técnicas que aplicam análises para as demonstrações contábeis, ou seja, se descer aqui é de demonstrações contábeis, que o foco será a informação. Eu não posso perder esse referencial. Eu não posso. Ai, meu Deus, professora, estou no exame de suficiência respondendo uma questão. Essa questão envolve muito cálculo. Está dizendo que a contabilidade tem por objetivo fomentar cálculo. Não vá por esse caminho, porque a intenção da contabilidade continua, enquanto essência, uma ciência social
que informa, que registra, que aplica técnicas para o processamento contábil ser definido de acordo aos eventos econômicos e financeiros, evidenciando dados intrínsecos para que os gestores, os diretores, o CEO, quem estiver na função de staff, na função de tomada de decisão, possa ter todo o amparato, todo o suporte. Mas não é porque nós subsidiamos essa tomada de decisão que nós não temos preparo para também tomar decisões. É importante que a gente consiga ressignificar, reconstruir essa estrutura, porque muito assertivamente, na contemporaneidade, a gente percebe muitas organizações nos proporcionando o lugar de alta gestão, como presidência, né, que é o CEO, diretores gerais, gerenciais, cargos muito altos no sentido de hierarquia, porque nós da contabilidade perpassamos por todo o processo e não é com conhecimento raso, é com conhecimento aprofundado, perpassando pelas formas até dos nossos regimes de competência, que envolve o contábil, e o regime de caixa, que envolve o financeiro. Mais uma vez, a dualidade existente entre contabilidade e financeiro. Nós não somos, no sentido da essência, a mesma profissão. Financeiro aplica caixa, dinheiro, movimentação do recurso, propriamente dito. Vou botar no real, mas poderia colocar na unidade monetária. Já o regime de competência envolve periodicidade, envolve fatos geradores, dados para serem analisados em sistemas, informações de base que também podem vislumbrar um lugar de reconhecimento de ocorrência. Pega essa palavra reconhecimento, porque nós já estamos migrando para a essencialidade do que foi modificado enquanto elementos das demonstrações contábeis. Se o balanço patrimonial continua sendo foco, esse foco intrínseco reiterará ativo, passivo e PL. Receita e despesa. Cadê o custo pró? A expressão custo foca muito mais nas considerações que o CPC nos traz como custo de aquisição. Mas para as contas de resultado, quando nós vamos evidenciar, a existência do custo é recorrente. Ah, professora, por quê? Porque ao final eu vou precisar. Olha como essa senhora está aqui. Calma, vai dar certo. Parece difícil, parece complicado, mas o equilíbrio vai ser fomentado. Ativo igual a passivo, mas patrimônio líquido continua sendo a nossa fórmula ou forma base de entender a contabilidade. E assim a gente sequencia para o próximo slide, já trazendo para vocês os conceitos de ativo e de passivo conforme CPC 00R2. Que é o ativo? Continua os conjuntos de bens e direitos? Sim. Mas eu não posso falar mais somente desta forma. Eu preciso dizer que o ativo é um recurso econômico presente e controlado pela entidade, como resultado de eventos passados que tenha potencial de produzir benefícios econômicos futuros. Ou seja, nem sempre só porque aquele bem está no seu nome, enquanto CPF, ou se eu estiver retratando o CNPJ, não é mais aceitável se reconhecer o ativo se estiver no CPF ou CNPJ. Você pode ter a propriedade
transitória, efêmera desse ativo, ou seja, desse bem tangível ou não tangível. Ou seja, o fator da intangibilidade também é recorrente dentro do aspecto do controle pela entidade, como resultado de eventos passados, que tenha potencial de produzir benefícios econômicos. Eu vou pensar em ativos circulantes dentro do curto prazo, grau de liquidez, ativos não circulantes no longo prazo, com graus de liquidez não de forma direcionada. Esse direcionamento dos ativos circulantes e não circulantes permanece como liquidez, porque o processo será aplicado à conversão em recursos financeiros. Ou seja, meu R cifrão aqui, ou simplesmente o meu cifrão falando de unidades monetárias independentemente da moeda local. Bancos duplicatas a receber estoques, máquinas, computadores, terrenos, marcas, patentes, exemplos aí bem específicos que envolvem ativos circulantes e ativos não circulantes. Para a gente fechar a nossa aula, vamos enxergar o passivo e o patrimônio líquido. O passivo permanece como obrigações para com terceiros, mas o CPC, volto a dizer, 00R2, reitera uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Ah, professora, eu era tão feliz quando eu só pensava que passivo era obrigação, que ativo era bens e direitos. Eu também não vou negar a você, principalmente que desde 2005 eu também venho da contabilidade tradicional. Ativo, passivo e PL, vamos ser felizes. Mas só que, como tudo muda o tempo todo no mundo, assim diz Lulu Santo em tantas, né, canções maravilhosas, eu preciso me adaptar e preciso estudar o CPC e oriento aos alunos a também fazer o mesmo, porque se nós iremos avançar enquanto ciência contábil, o parâmetro precisa estar dialogado ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Anjos, continuando para a gente poder migrar para exigibilidades, porque enquanto no ativo eu disse para você que ativo circulante e ativo não circulante eram critérios de liquidez, no passivo, seja ele circulante ou não circulante, o critério será de exigibilidade. O que é o passivo exigível? Dentro do curto prazo ou dentro do longo prazo. Mas a intenção é quitar obrigações que foram feitas para com terceiros, tais como empréstimos a pagar, fornecedores, salários a serem pagos, financiamentos. São aplicações que envolvem o processo que o CPC 00 nos solicita a não mais simplificar como sendo apenas uma obrigação para com terceiros. Apresente uma complementação, sendo esta enunciada como obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. E, por fim, não menos importante, mas o patrimônio líquido continua performando com aquela fórmula, PL é igual a A menos P. Mas como a nomenclatura adicionou informações ao ativo e passivo, não seria diferente com o patrimônio líquido. É a participação residual nos ativos da entidade, após a dedução de todos os seus passivos. Não modifica a intenção da dedução ser uma conta de menos.
Ou seja, a aplicação será a conta de subtrair. Subtrai o ativo do meu passivo, para entender as obrigações para com os sócios, no sentido da conta capital social. Lembram do processo de integralização do capital social? Quem lembra, reage aí, vou até desenhar, ó, aproveitar que minha lousa é eletrônica. Vou desenhar bonitinha. Oh, que saudade do meu razonete. Quem lembra, gente, do razonete, reage. Conta caixa, conta capital social, lado do débito, lado do crédito. Sendo feliz com o meu débito, sendo feliz com o meu crédito, eu vou integralizar um valor de R$ 100.000. Crédito de conta capital social, débito da conta caixa. Debitei, creditei. Débito, crédito. Esse lançamento permanece para integralizar o capital social, mas leve em consideração que reservas de capital, prejuízo acumulado, foi conduzido intrinsecamente pelas atualizações do CPC, retirando os lucros. Essa expressão, lucros ou prejuízos acumulados, pertence ao olhar tradicional da contabilidade. Como na contemporaneidade somos internacionais, a nomenclatura foca em um prejuízo acumulado, reiterando o raciocínio do patrimônio líquido enquanto obrigações para com os sócios. Não esqueçam que as reservas de capital é um dos exemplos de formas que as empresas e pessoas físicas, conforme o CPC, pode organizar as suas reservas. Eu posso ter reservas de contingência, reservas de lucros, reservas de capital. Não só existe uma tipologia. Mais uma vez, o CPC 00R2, quando eu me refiro e me referi ao R2, é a atualização como sendo a última. A equação fundamental, não vou reiterar, porque foi o que eu mais disse, desde quando já estava sem slide com vocês. Foque no ativo, foco no passivo, foco no PL, obrigações para com terceiros, passivo, obrigações para com acionistas ou sócios, o patrimônio líquido. E lá na contabilidade tradicional, ativo permanece como bens e direitos. Mas a gente já percebeu a nomenclatura, a frase, a ressignificação da proposta. Perceba que a nossa aula de hoje, assim como as nossas próximas aulas, se contabilidade fosse matemática exata, não teria sentido de nós estarmos explicando e pedindo a vocês que consulte a lei, seja a normativa governamental, pela 6.404/76, a chamada Lei das SAs, ou CPC ou NBC, que são as normas de contabilidade. Contabilidade é ciência social. O número é um detalhe mensurativo, ou seja, um aspecto quantitativo, que foca os investimentos. Foi quanto, professor, aqui houve de investimento? Se foi uma dívida, passivo, capital de terceiros, houve empréstimo, aconteceu financiamento, foi um fornecedor, são os salários a serem pagos. Qual foi a situação? É um tributo que precisa ser recolhido. Estas situações que envolvem o passivo, vamos fundamentar como fontes de recurso. Já o ativo, a chamada destinação. Origens e aplicações de recursos. Porque, ao final, o capital social no patrimônio líquido vai ser solicitado no sentido do sócio exigir as suas participações.
Se acionistas, dividendos, por exemplo, ou distribuições de lucros. Se sociedade limitada, a gente chama de prolabore, que tem normalmente uma motivação mensal e legislação que também o fomenta. Assim cheguei em mais reconduções que foca na estrutura para mostrar a vocês. São exatamente 21h51 e queria que vocês enxergassem bem tranquilamente e me respondesse qual é o valor do cálculo do índice de liquidez corrente que divide ativo circulante pelo passivo circulante deste balanço patrimonial. Como é que vocês me responderiam? A minha intenção em começar tranquilo, leve, conforme exemplo da trilha de aprendizagem, conforme exemplo da maioria dos livros que retratam as análises de demonstrações contábeis, é para dizer a vocês que nas próximas aulas a gente vai precisar analisar balanço de Petrobras, Vale do Rio Doce, Shell, empresas aí multinacionais, nacionais. Entender do básico nos dá estrutura quando estamos com conhecimento mais avançado, caminhando para a perspectiva mais integrativa da nossa área. Acertou quem dividiu literalmente 50 mil por 25 mil. Professora, a senhora viu isto aonde? Porque no exame de suficiência também cai, viu? E muito. Análise de balanço. Isso é básico, fundamental. Tem que dividir? Sim. Reage aí nesta turma. Quem faria essa conta sem calculadora? Por que a senhora está me fazendo refletir? Porque nem sempre nas provas a gente pode utilizar a nossa calculadora. E aí, se não tiver calculadora, dividem direitinho os nossos 50 mil por 25 mil. Dá quanto, minha vida? Ah, eu sou uma pessoa muito legal, muito carinhosa, viu? Uma pessoa de bom coração. Chego aqui, coloco meu 2, que é o resultado, dividindo ativo circulante pelo passivo circulante. A interpretação dessa análise é: para cada R$ 1 de dívida, no curto prazo, a empresa tem R$ 2, que consegue, literalmente, efetivar os seus compromissos para com os seus credores, sejam os salários, impostos, fornecedores. Por outro lado, nas próximas aulas, a gente vai avançar que não só existe a forma do índice de liquidez corrente. Nós vamos fazer índice de liquidez seca, imediata, endividamentos, fomentando as análises de demonstrações contábeis para além do balanço patrimonial. E o resumo que eu posso dizer para vocês, não só da aula de hoje, mas se faz necessário que a gente entenda que o balanço é prioridade. Mas não é porque o balanço é prioridade em análise que é a única forma ou maneira dos gestores tomarem decisões. Porque, conforme conjunto de demonstrações contábeis, não vai ser somente o balanço patrimonial. Eu posso performar, retomando aí os nossos primeiros minutos de aulas, que nós não estávamos com material. Falei para vocês do DRE, trouxe o DRA na fala, trouxe a DFC, falei para vocês das aplicações da DVA enquanto demonstração do valor adicionado, trouxe à sua memória a DLPA, que houve uma situação de modificação, mas algumas empresas tradicionais ainda utilizam a DLPA enquanto demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.
Uma outra realidade é a DMPL modificando as mutações existentes no patrimônio líquido. Olhe quantas demonstrações nós exemplificamos, justamente para que você que vai fazer o exame de suficiência, que vai prestar um concurso público, que vai fazer uma entrevista técnica, é importante que a gente saliente, principalmente que eu deixei 2 links para vocês de oportunidades que eu vi na Camp. Mas independentemente de onde eu visualizei a oportunidade, é muito específico como as entrevistas técnicas tratam as questões inerentes à contabilidade e às suas demonstrações. O contador, a equipe contábil, quem estiver na condução, se você pleitear uma oportunidade em sociedades anônimas, não é só o balanço patrimonial que você será questionado. Precisa estudar as demais demonstrações, mas, volto a dizer, não esqueça do balanço. Aí, professora, se decida. Vai com balanço ou vai sem balanço? Vai com, mas não esqueça dos demais. Chegue na entrevista técnica com diferencial de entendimento das outras demonstrações também. Bruna quer falar, Ingrid também, professor é contigo, 21h57. Se der tempo, abre áudio delas. Se não der tempo, na próxima aula. Já deixei meu WhatsApp, 71999766289. Qualquer dúvida, pode me fazer contato. Estou aqui online no Microsoft Teams. Estou no Instagram também, se quiserem. Carla é democrática, Carla é brasileira. O que eu puder fazer dentro da minha profissão para te motivar a não desistir do processo, assim eu faço. Boa noite, Deus abençoe. Professor Arlen, é contigo. Obrigado, prof. Eu abri o seu microfone, Bruninha. Quer perguntar rapidinho? Esses 2 minutinhos que a gente tem aqui, se você quiser falar, Bruna, fica à vontade. Bruna, boa noite. Prof, então vamos deixar a participação da Bruna para a próxima aula, então, com todo o nosso horário. Mas é importante reforçar vários feedbacks aqui. Tá aberto aqui para mim, Bruna. Aqui aparece como aberto. Vários feedbacks aqui, prof. Inclusive, uma aluna falou que está desanimada com o curso de contabilidade, mas que essa aula deu uma animada nela, motivada a continuar. Vamos Outra, juntas, vamos juntos, estamos juntos. Fabiane, a Ruth comentou que a faculdade precisa de mais professores como a gente, desejou um forte abraço, várias mensagens aqui de Dia dos Professores para amanhã. É, Obrigado, muito obrigado, gente. Também agradeço, gente. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Fechou, acho que é isso, né, pessoal? O código de saída já está aqui no chat, tá? Com mensagem fixada para quem ainda não visualizou. E desejo para vocês uma excelente noite. Nosso código é o 754, tá bom? Bom descanso para vocês. Obrigado pela participação no chat, pela interação, pela energia incrível dessa turma. Verdade. Amanhã é nosso dia, mas a gente vai estar aqui trabalhando, firme e forte, tá Mas bom? tivemos feriado, professor. Na Professor, pelo amor de Deus, sexta-feira. sexta foi antecipado. Que é isso, meu Pô, a prof? gente recebeu antes, Coração. né? Fechado, então, pessoal. Boa noite para vocês e até a aula que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.